Bom dia, irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Está falando é o Davi, presidente da JNI para essa bandeira. Estamos começando mais um culto dos departamentos, a junção da MNI, JNI e o MED. Vamos dar seguimento a mais um culto, mas antes de começarmos, gostaria de parabenizar o pastor pelo seu aniversário. Foi na sexta-feira, dia 12, dia dos namorados. Gostaria de parabenizar o pastor. Parabéns, pastor, o Senhor é uma bênção em nossas vidas. Sinto orgulho de ser a tua ovelha, tenho aprendido muito com o Senhor, e que essa data o Senhor venha estar comemorando mais e mais anos. Amém? Gostaria de parabenizar também a irmã Elaine, que fez aniversário dia 13, sábado. Parabéns, Elaine, que Papai do Céu continue te abençoar, tanto você quanto sua família, e que você prospere os seus caminhos. Amém? Vamos dar início ao culto. O Jefferson vai trazer uma palavra introdutória, mas antes vamos orar, irmãos, para começarmos o nosso culto. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, gostaríamos de te agradecer, Pai, por esse momento que estamos aqui, Senhor, com a unidade no corpo de Cristo, Senhor, para buscar a Tua presença, Pai. Muito obrigado por esse trabalho que está sendo realizado, Pai, pelo esse culto, Pai, dos departamentos. Abençoa cada pessoa, Senhor, cada irmão que se dispôs a gravar o vídeo, Senhor, Pai, a participar desse momento, Senhor. Agradeço também aqueles irmãos que estão, Senhor, Pai, só nos bastidores, Senhor, na intercessão, na oração, Senhor, e nos ajudando de alguma forma, Senhor. Te agradeço pela vida do Wellington, Pai, que a cada dia, Senhor, durante a semana tem feito as artes, Pai, para fazer a contagem regressiva do culto. Pai, te agradeço também pela vida do pastor, que tem nos auxiliado, nos ajudado, Pai, Pai, e nos feito, Senhor, Pai, acreditar, Pai, nesse trabalho. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço também pela vida da nossa irmã Rita, que trouxe a palavra. Pai, pela vida do Jefferson, do Marlon, Senhor. Pai, cada irmão, Senhor, que está disposto, Senhor, a fazer com que esse trabalho aconteça. Muito obrigado. Toma esse culto como cheiro suave a Ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Mas agora o Jefferson vai trazer uma palavra introdutória. Assim, boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Aqui hoje vamos falar na palavra do Senhor. Hoje vamos falar aqui sobre Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui a palavra está dizendo que todas aquelas pessoas que crê, que faz a obra de Deus, que segue na igreja, segue no caminho de Deus, e segue lá fazendo as obras de Deus, esses serão salvos. Mas aqui está dizendo também que aquelas pessoas que que não crê serão condenados. Está dizendo que serão condenados. Por que serão condenados? Tem pessoas que falam que perguntam para eles falam, tô salvo, que não sei o que, se eu morrer eu vou estar salvo, vou lá para o céu. Mas não é assim, as pessoas estão erradas, só tem como ser salvo passando por Jesus.
E para passar por Jesus, a pessoa tem que crer e se batizar e fazer a obra de Deus. Que não adianta que ali tem, lá se diz, naquele momento, se diz uma palavra, que a fé sem obra é morta, ela é morta. Então não adianta a pessoa vir falar, pô, vou ser salvo com não sei o que, mas não vai ser. Não adianta que a pessoa, para ser salvo, nem nós mesmos sabemos realmente, só as pessoas, os cristãos, nós cristãos que estamos na igreja, estamos fazendo a obra de Deus, nós com certeza estamos salvos, estamos lá na palavra de Deus, nós estamos para ir para o céu, porque nós estamos fazendo por onde? Nós estamos fazendo a palavra de Deus, nós estamos seguindo, tipo, nós temos fé e também, como se diz, a fé move montanha, que aqui, então, nós cristãos, nós aí temos fé, nós temos como mover as montanhas, e aqui, pela fé move montanha. E se a pessoa, essas pessoas do mundo que não acreditam, que elas acham que vão ser salvas, mas não adianta, as pessoas não vão ser salvas, porque as pessoas falam, pô, a pessoa pode saber tudo da palavra de Deus, mas o que adianta que faz as coisas erradas, vai pro baile, vai curtindo as coisas do mundo aí, vai, peca, fica pecando por aí, andando fora do caminho, fazendo coisa que não agrada a Deus. Então, essas coisas aí, com certeza é contra Deus. Deus não gosta disso. Deus não gosta dessas coisas. Então, essas pessoas com certeza estarão condenadas. Quando pensar que não, eles vão estar condenados, porque aqui está dizendo, no Marcos 16:16 está dizendo, quem crê e for batizado será salvo realmente. Então, aquelas pessoas realmente, quem está salvo é os cristãos, é os que estão indo para a igreja, que estão fazendo a obra de Deus. Esses realmente estarão salvos. Eu garanto que estarão no nome no reino dos céus. Então, aí as pessoas que não seguem, que acham que vão para o céu, mas não vão, esses estarão condenados. E aqui a pergunta que eu faço para os irmãos é, será que nós estamos realmente preparados para ser salvos na palavra de Deus? Ou será que nós estamos condenados lá no fogo eterno? Eu faço essa pergunta para os irmãos. Te peço, em nome de Jesus. Amém. O Jefferson acabou de trazer uma palavra introdutória. Faça a sua escolha. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Amém? E agora quem vai trazer a palavra é a nossa irmã Rita. Trazer uma palavra abençoada. Paz do Senhor Jesus. Quero primeiramente agradecer a oportunidade que os 3 departamentos me convidaram para trazer uma pequena palavra, esse culto de departamento, né? Agradecer ao meu pastor Rafael e o Davi, que fez o convite, e que Deus possa nos abençoar com essa mensagem. E antes eu vou fazer uma oração e vamos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar nos abençoando. Abençoa, Senhor, cada um que
possa estar ouvindo essa mensagem, a minha vida, Senhor, a nossa casa, a nossa igreja. Ser conosco, Senhor, e muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e ela penetra, Senhor, no mais profundo do nosso entendimento, Senhor, e capaz de discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bem, quando o Davi me convidou, eu comecei a pensar, né, o que eu poderia estar falando, e aí fazendo uma leitura na Bíblia, eu encontrei uma passagem sobre Pedro, muito conhecida. Bem, eu vou estar lendo em Lucas 22, 54 a 62. E diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós conhecemos essa passagem muito porque é um acontecimento onde Pedro negou a Jesus. Mas eu me atentei no versículo 54, vou repeti-lo, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Em Lucas diz assim: Pedro seguia de longe. Aí eu coloquei o tema dessa mensagem como quando estamos longe. O que me chamou a atenção nessa passagem é que Pedro foi um dos discípulos que mais esteve próximo de Jesus. Nós conhecemos várias passagens onde a Bíblia relata que sempre Pedro era um dos discípulos que estava mais próximo de Jesus. Ele estava o tempo todo perto dele. Mas nesse momento aqui, a palavra de Deus diz que Pedro seguia de longe. Então, por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, né? Quando que nós estamos longe? Se nós formos observar, nesse momento, isso aqui antecedeu, Pedro ainda não tinha negado a Jesus. Então, o que me chamou a atenção? Por que cometemos erros na nossa vida espiritual, né? Nós sabemos que Pedro foi um grande homem, né? Ele, depois do Pentecoste, que ele aceitou a Jesus, que ele recebeu o Espírito Santo, através da pregação dele, muitas almas se converteram. Ele foi um grande apóstolo e um discípulo muito importante, mas ele negou a Jesus. Mas o que causou isso? Né? Isso que eu quero trazer, né, para a nossa meditação, para nós prestarmos atenção na nossa vida espiritual, né? Eu tomo isso para a minha vida. Onde que nós estamos seguindo Jesus de longe? Às vezes parece que estamos dentro da igreja, né? Estamos até com uma vida espiritual, estamos avançando, mas em determinadas áreas, ou se não em todas, estamos seguindo Jesus de longe. E aqui antecedeu quando Pedro negou a Jesus. Então, assim, essa meditação é para um alerta, né? O que está acontecendo na minha vida? Será que eu estou realmente seguindo Jesus de perto? Será que eu estou, né? Óbvio, dentro desse contexto aqui, Pedro estava com medo, né? Mas nós observamos que antes disso acontecer, Jesus chamou a atenção de Pedro, né? Falou para ele, né, que Satanás estava peneirando, né? Pedindo mesmo, né? E
Jesus intercedendo por ele. Então, Jesus intercedeu por Pedro e o Espírito Santo intercede por nós. E aí, Jesus alertou a Pedro, né? Tá aqui, voltando no mesmo capítulo 22, 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus avisa ele aqui, e aí outra passagem também muito importante, que está no mesmo capítulo, né, em Lucas 22, que, voltando aqui, no versículo 39, diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui, né, eram momentos cruciais, né, todo o contexto, né, os discípulos sabiam que Jesus estava que a qualquer momento poderia acontecer, o tempo todo Jesus estava alertando sobre esse momento, né, mas num momento assim de perigo eles dormiram. Eu não vou me atentar ao fato, né, o cansaço, o medo, mas o que mais eu quero chamar a atenção é que Jesus pergunta: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, o que nós vamos meditar? Primeiro ponto: Pedro seguia de longe. Minha vida está dessa forma? Eu tenho andado, existem áreas na minha vida em que eu estou distante do Senhor, eu tenho acompanhado, né, meio que assim, do lado de fora, né, tentando, achando que está tudo bem, mas não está. E aí, quando a gente medita e pergunta ao Espírito Santo de Deus se nós estamos nessa forma, né, aí lembrar do que Jesus falou: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa questão do estar dormindo, isso é uma característica do ser humano, né? O cansaço, o medo aqui, né? Eles dormiram. Então, eu pensei: Senhor, como sair dessa condição? Como eu posso sair dessa condição? E aí eu lembrei de outra passagem, né? Onde Paulo está alertando a igreja de Éfeso para que ela desperte. Então, quando eu li essa questão aqui de que Pedro seguia de longe, poderia ter sido evitado, né? Essa questão do negar. Ele poderia ter feito a história diferente. Então, como que ele faria isso? Como eu posso sair dessa condição do sono, né, espiritual? E aí, Paulo nos dá algumas dicas. Umas dicas não, ele nos dá um mandamento, uma direção. Onde que está isso? Efésios 5, 14 a 21. Que Paulo fala assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, olha que interessante. Aqui temos Paulo fazendo uma chamada para a igreja de Éfeso. Parece até que ele usou as mesmas palavras de Jesus num sentido diferente. Jesus perguntou: Por que estás dormindo? Paulo já foi enfático: Desperta, ó tu que dormes. Paulo é mais enfático. Ele nos diz: Desperta, ó tu que dormes. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida, né? Conforme lá, Pedro ficou de longe, né? Será que estamos de longe, né? Reforçando. Mas
essa passagem aqui, ela não fala só que está dormindo, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque podemos pensar que estamos dormindo, mas estamos mortos espiritualmente, né? E aí, eu acho muito interessante, né? Porque Paulo tem essa preocupação com os discípulos dele, porque Éfeso foi uma cidade que ele evangelizou. E as cartas de Paulo para várias igrejas, né? Que ele era um missionário, tem essa preocupação, né? E então, o que Jesus estava ensinando para os discípulos, Paulo é um imitador de Cristo, ele está ensinando para os seus discípulos, né? E aqui em Éfeso, e isso serve para nós, né? As cartas de Paulo chegaram para nós, é a palavra de Deus. Então, assim, eu estou morta espiritualmente, né? E há como Cristo me iluminar, né? Aqui não diz nem muita coisa, só desperta. Só, opa, o que está acontecendo? Onde que eu estou dormindo? Né? Só o fato de eu perguntar, né? Cristo já vai trazer essa luz. Cristo é luz. Então, ele continua no 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios e sim como sábios. Eu já despertei, agora eu vou me analisar. Como eu tenho andado? Né? Vede, né? Observe. Esse interessante, né, na vida de Pedro é que ele se arrependeu, né? A gente conhece a história, né, que Jesus, quando ele ressuscita, ele busca Pedro, né? Não vou me focar nisso. Ele foi um grande homem, né? Então, esse reconhecimento, Jesus tem essa misericórdia sobre nós, né? Então, assim, que nós possamos despertar, né? Nos analisar, né? E aí vem o que Jesus falou lá também: orai sem cessar, orar para não entrar em tentação. E aí, né, temos Paulo sempre também tocando nessa tecla, né? Orai, vigiar e orar. Efésios 6,18, né? Uma passagem muito conhecida, fala da armadura de Deus, né? Desde o 10, mas também fala, ó, um dos itens aqui, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando. Então, como que eu desperto, né? Como, né? Que eu vou ver como é que eu ando prudentemente, né? Tenho oração, muito poder, né? É uma coisa que o pastor Amadeu, né? Que eu fiz parte da igreja de Mesquita, ele falava muito, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, né? Então, primeiro ponto, despertar, né? Vigiar, orar, né? Ver como está o nosso andar, nosso procedimento, né? Como a nossa bússola, né? O nosso manual, né? Nossa orientação é a palavra de Deus, né? Mas o Espírito Santo também nos convence. Então, se eu pergunto, né, a Deus, o que está acontecendo? Quais são as áreas da minha vida que eu posso estar morta ou só dormindo? Né? Senhor, eu tenho andado bem nessa área? Por que eu estou com tanta dificuldade? O que está errado? Né? E não ser nécio, né? Não ser, como está escrito aqui, né? Não ser tolo, né? Nós temos a mente de Cristo, então temos que ser diferentes, temos que fazer diferença, né? E ser sábio, né? Sabedoria, tudo na palavra, né? Ler o livro de Provérbios, você lá ensina muita coisa, né? Então nós temos assim muitos meios, né, de sair dessa condição do sono espiritual, da morte espiritual. Continuando aqui, no 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Bem, temos vivido dias muito maus, né? Cada vez mais as pessoas, principalmente veio essa pandemia, pegou todo mundo de surpresa, né? Eu particularmente ainda tenho sendo muito confrontada, né, com o medo de pegar, o medo de
de perder entes queridos, né? Eu tenho orado muito a Deus para tranquilizar o meu coração, trazer essa paz, porque Ele é soberano. Mas isso tem mudado a cabeça de muita gente, né? Tem sido dias ruins para outras pessoas mais ainda, né? Tem passado dificuldade financeira, ou que perdeu realmente alguém, ou ainda que está fora da comunhão da igreja, tem sentido muita falta. E aí ele fala, né? Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar, não vamos desperdiçar o nosso tempo, né? Eu costumo dizer no curso CRAU de Finanças que o tempo é algo que ele não é, Deus não é injusto. O mesmo tempo, ele dá o tempo igual para todo mundo, né? Cada um administra, usa de uma forma. Por mais que eu diga que eu não tenho tempo, será mesmo? Quais são as minhas prioridades, né? Então, remir o tempo é isso. É pegar aquele tempo, aquele presente que Deus me dá todos os dias, Ele me dá um presente, que é o tempo, e decidir o que eu vou fazer com ele, né? Tem decisões importantes a serem feitas, não só a respeito de trabalho, da igreja, mas também com respeito à nossa saúde, né? A nossa saúde mental, o tempo que eu tenho que dedicar à palavra de Deus, o tempo de estar com o Senhor, o tempo de cuidar de mim, o tempo de descansar, né? Nós temos o próprio descanso aqui, né? Tem um salmo que fala, né, que Deus os dá enquanto dorme. Aqui já não é esse sono espiritual, é o sono do descanso, da confiança no Senhor, né? E a nossa cabeça fica a mil e nós não descansamos. Remir o tempo é usar esse tempo precioso que Deus nos dá da melhor forma possível, né? Construindo coisas, né? Aproveitando as oportunidades. Eu falei da pandemia, não tem como não falar, mas é interessante. Ela nos obrigava a parar. E aí surgiram tantas coisas boas para se fazer, porque nós estávamos dentro de casa, né? E ler livros, ler a Bíblia principalmente, né? Agora está na moda das lives. Qual a live que eu estou escolhendo? Será que está me edificando? Será que eu estou aproveitando o meu tempo para assistir algo que vai me edificar? Tudo isso, né, eu tenho tentado dividir no meio disso tudo. E parece que tem 3 meses de quarentena, parece que passou muito tempo. Eu já fiz muita coisa, já consegui fazer muita coisa, ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para estudar da minha área, muita coisa para dedicar, mas eu já consegui fazer muitas coisas, né? E sempre, isso é muito importante, porque desperdiçar tempo traz consequências. Acredito, né, que aqui Paulo estava chamando a atenção da igreja, porque geralmente, engraçado, parece que é para os dias de hoje. A Bíblia é viva, né? Mas é muito interessante isso, porque o tempo está passando, as coisas vão piorando, porque a sociedade está cada vez pior. Isso é uma realidade, que elas estão se afastando mais de Deus e ficam pior, né? E aí? Será que eu estou aproveitando esse tempo para alcançar vidas? Para orar, para interceder? Então, eu acho esse versículo importantíssimo. Continuando, eu vou continuar a ler, né? Para a gente poder dar prosseguimento. Mas diz assim, o 17: Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tá aí uma coisa ligada à outra. Qual é a vontade de Deus para mim? Né? Porque aí, se eu sei a vontade de Deus para mim e eu sigo para esse alvo, eu não perco tempo. Se eu valorizo isso, se isso é importante para mim, a vontade de Deus, eu não vou perder tempo. Não vou dormir, ficar, né, apática espiritualmente. Eu vou buscar aquilo que é a oração, né? Os 3 pilares que a gente conhece, né? Oração, palavra, jejum. E ele continua, Paulo: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Escolher, né? O vinho aqui, né? Que era uma prática da época.
ele faz uma alusão, mas vamos lá. Não vos embriagueis com a internet, enchei-vos do Espírito. O que será que está tomando esse lugar, né, dessa minha busca pelo Espírito Santo? Não sei, podem ser muitas coisas. A gente fala muito que a internet, ela é benéfica para nós. Mas pode reparar, será que eu consigo ficar 15 minutos sem internet? Já dá logo um negócio sem pegar o celular, né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? E ver se conseguir se concentrar em Deus. Porque se encher do Espírito é uma busca, né? Porque nessa época aqui, Paulo, existem várias passagens onde pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, né? Mas o se encher do Espírito é uma busca diária. Então, assim, o que está sendo o meu vinho, né? Que está impedindo de eu me encher com o Espírito Santo. E aqui tem algumas dicas como se encher do Espírito Santo, porque o versículo tem uma vírgula. Para continuar no 19, enchei-vos do Espírito, vírgula. Fazendo o quê? Louvando de coração ao Senhor, entoando, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Eu aprendi isso numa pregação sobre essa passagem, né? E a gente pode observar um coração grato, porque o louvor é gratidão. A gente pensa que louvor é só os cânticos. Tanto que aqui, né, Paulo separou. Ele botou salmos, né, falando entre vós com salmos, entoando e cânticos espirituais. O louvor não é só o falar, o cantar, né? É o pronunciar salmos, né? Agradecer, né? São cânticos espirituais, né? Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê vários cânticos, é muito lindo. E você vê assim várias formas, né, de estar louvando ao Senhor, né, falando das maravilhas do Senhor, né? E isso agrada ao Espírito Santo de Deus, porque onde há, né, Deus habita no meio dos louvores, né? Nós não estamos na igreja, né? Mas louvar a Deus, né, na sua casa traz essa presença de Deus para a sua casa. E aí, como você não vai vencer as tentações? Se os seus lábios estão cheios de louvor, você está cheio do Espírito Santo, você aproveita o seu tempo lendo a palavra, você remia o tempo, né? Você está orando, né? Você está vigiando, né? E vou ler os dois últimos para fechar, né? O 20, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse último é o mais difícil, mas porque envolve muita coisa. Quando nós damos graças a Deus por tudo, inclusive esses momentos difíceis, a gente simplesmente diz assim: Senhor, eu entendo que essa é a tua vontade. Eu entendo, eu te agradeço, né? Eu digo que eu estou feliz com isso, apesar das dificuldades, porque eu reconheço que a tua vontade é soberana, que o Senhor sabe o que é melhor para mim, né? Isso traz, né, é completamente o oposto de negar Cristo, né? Que infelizmente Pedro fez num ato de desespero. Mas muitas das vezes, quando nós não agradecemos, nós negamos a soberania de Deus naquela área, né? Sem querer, né? Eu não acredito que Pedro saiu, não, eu vou negar Cristo, não. Foi um processo. Ele ficou de longe, né? Ficou vulnerável ali na fogueira, né? Observando o que estava acontecendo, não entrou. Se você lê em João, a mesma referência, né, dessa passagem, fala que tinha outros discípulos junto com ele. Aí os historiadores
não sabe quem foi. Uns dizem que foi João, outros dizem que pode ter sido José de Arimateia, não se sabe. Mas esse outro discípulo entrou no Sinédrio, acompanhou de perto o que estava acontecendo. Foi mais corajoso? Não sabemos, mas fez diferente. Talvez se tivesse ficado do lado de fora, igual Pedro, também ia ter o mesmo proceder, ia estar mais vulnerável. Então, assim, a preocupação de Paulo aqui, né, que eu tentei trazer para vocês nessa mensagem, é que nós tentarmos criar esse ambiente, né, que não vai ser propício para o erro. Esse ambiente que Paulo elencou, que vai nos fortalecer, né? As tentações sempre existirão, os problemas, as dificuldades, né? As situações que podem acontecer de eu vir a negar a Cristo, né? E eu estar sempre tentando, esse é um processo diário, né? Tentando seguir esses mandamentos aqui, essas ordenanças, eu vou estar blindado, né? Cheio do Espírito e vou vencer dia a dia, cada área da minha vida, né? E eu não falei do último, que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o mais difícil, porque envolve não só você, envolve o outro ser humano. Se sujeitar a uma pessoa, né, tem a ver com submissão, com respeito, né? Você está na mesma missão que o teu irmão, né? Mesmo que ele te chatear, né? Você vai se sujeitar a ele, vai perdoar, né? Nosso alvo é Cristo, né? E aí, isso dá outra pregação, isso dá outra mensagem, né? Mas é importante a gente entender essa questão da sujeição, de estar sujeito, né? De nos negar, aí é negar, né? Nos negar, mas eu entendo que se nós tivermos a preocupação desde o início, despertar, orar sem cessar, remir o tempo, buscar o Espírito Santo, né? Ser grato a Deus, louvar ao Senhor, essa sujeição vai ser muito mais fácil, né? Vai ser difícil em alguns momentos? Sim, porque muitas das vezes nós ainda temos algumas feridas, né? Que a pessoa sem querer fala algo que ainda vai nos machucar. Mas quando você está sujeito ao seu irmão, né? Você perdoa, né? Que é o mais difícil. Porque o perdão é uma ordenança, né? E nós, como cristãos, sabemos disso, né? Jesus falou também. Então, assim, eu espero que nós possamos lembrar, né? A gente sempre lembra, né, dessa passagem de Pedro, né? E pensa, foi por medo, foi, mas ele poderia ter feito algumas coisas diferentes, né? Seguido algumas orientações que Jesus deu a ele, né? Não é fácil, né? Será que se eu estivesse lá no lugar de Pedro, eu ia ser tão forte assim, do jeito que eu estou falando? Não, não é tão simples assim. Mas a palavra de Deus, ela está aqui, ela foi escrita, né? E cada detalhe que Deus permitiu estar aqui, porque aconteceram muitas outras coisas que não estão aqui, mas alguns detalhes são tão importantes. E nesses dias, né, que são dias maus, que eu possa estar refletindo, né? Será que eu estou seguindo de longe? Será que eu estou longe de Jesus em alguma área da minha vida? Se eu estou totalmente longe, peça ao Senhor, me desperta, Pai. Eu quero voltar, eu quero acordar, né? Me ilumina. E Deus vai trazer essa luz, né? Que Deus abençoe quem acompanhou essa mensagem até agora. Creia, né? Que assim como foi com Pedro, né? Mesmo que já tenha acontecido, né? Eu não despertei a tempo e neguei Cristo em alguma área da minha vida. Jesus é misericordioso e ele chamou Pedro de volta, né? Ele também pode nos chamar. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Palavra abençoada da nossa irmã Rita.
Vamos ter o nosso louvor agora com o Marlon. Tentativa de chegar do outro lado, a esperança foge quando você não avista o caminho. E o vento frio avisando que na frente a tempestade vem, e parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você o barco, o mar. Aguenta mais, a tempestade é mais forte que você. É tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda a direção você escuta aquela voz. Você, o barco, o mar, e agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento para se acalmar. Se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até uma que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma d'água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco, o mar. Oh, não se preocupe, filho. Não temas, filho meu, se quem criou o mal fui eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento para se acalmar. Se acalmar. Quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma d'água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco, o mar. Glória a Deus, irmãos. Marlon trouxe o louvor. Você, o barco e o mar. Amém. Louvor abençoado. Que a primeira vez que eu ouvi esse louvor na voz do Marlon, ele cantando, confesso que fiquei emocionado. Louvor abençoado. E está chegando o final do culto. Daqui a pouco vai ter a resposta do quiz. Se você ainda não deixou a resposta no comentário, ainda dá tempo. Amém? Procura aí na Bíblia a resposta e coloca no comentário. Alguém, vamos estar encerrando esse culto, mais um culto, mas antes eu gostaria de deixar alguns comunicados para a igreja. O primeiro deles é toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem o nosso estudo. Estamos estudando o Pentateuco,
estamos agora no livro de Gênesis. Essa semana que passou a gente falou sobre a vida de Abraão. Amém? Capítulo 17, capítulo 18. E quinta-feira agora teremos nosso estudo, começará às 20 horas e 30 minutos, vai até mais ou menos 10 horas. Você é nosso convidado, amém? E também no domingo, 10h30 da manhã, tem o nosso culto, onde o pastor dirige o culto, tem sempre uma palavra abençoada, e esse domingo não irá ser diferente, amém? E também toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem o nosso culto dos departamentos, que é a junção dos departamentos MNI, JNI e UMED. Amém? Estamos terminando. Gostaria de agradecer aos irmãos por estar aqui conosco. E vamos orar para encerrar. Amém? Senhor Deus e Pai, gostaríamos de te agradecer, Senhor. Pai, porque o Senhor permitiu que nós fizéssemos esse culto. Esse culto, Senhor, prestado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel em nossas vidas. Pai, toma, Pai, cada pessoa, Senhor, tirou, Pai, um pouco do seu tempo para estar cultuando a Ti, buscando a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. O que eu te peço, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco, com a nossa família, com o teu entrar e sair, deitar e levantar, e com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos digam amém. Terminados, irmãos, em nome de Jesus, tenham uma boa semana. E agora vamos ter a resposta. Quem foi esse homem de Deus que, através da sua oração, ele fez o sol parar? Olha só o que uma oração faz, irmãos. Amém? Olha a resposta aí.